Vamos lá, voltando. Tudo isso é só o que eu penso, né? Não é a verdade do universo, né? É só o que eu penso. Vamos nessa. O que significa fazer parte de uma tradição? Quais os benefícios? A pessoa botou benefícios entre... E deveres a pessoa recebe ao ingressar em uma tradição. Por exemplo, na TCS, todos que entram recebem bênçãos dos deuses. Enfim, essa foi só uma situação imaginária, não sei sobre o assunto. Mas quais os benefícios de se entrar numa tradição? Vamos ver o que eu respondo. Nenhum. É verdade. Nenhum. Benefício nenhum. Se você entrar numa tradição de verdade, você vai ter acesso às verdades do seu espírito e você vai ver o quanto você está ferrado. Depois você vai começar a consertar tudo isso e vai ver o quanto é difícil. E depois que você tiver passado muito, muito trabalho, vai ver que a recompensa por ter caminhado tanto na linha e ter buscado a evolução não fez mais que a tua obrigação. Né? De repente a pessoa quer ganhar um carro, né? Do tipo, eu vou entrar numa tradição e aí os deuses vão abençoar, eu vou ficar rico. Um caminho espiritual hoje, ele está muito perdido. Então as pessoas que entram para a tradição, ou para tradições, ou para qualquer coisa religiosa, elas estão buscando a evolução do seu espírito e resgatar coisas que ficaram enroladas. Né? Se eu pudesse dizer sobre os benefícios de se ter uma tradição, é não ser um aipim. Né? Os aipins não têm cabeça. Né? E principalmente poder te olhar no espelho e saber que tu começou a caminhar de volta para o teu lugar. Eu acho que esse é um bom benefício. Né? Desculpa a pessoa que me fez a pergunta, desculpa, mas não há nenhum benefício. Não estou sendo irônica. Tá bom, estou sendo irônica. Mas mas é que não dá para ter, não é assim. Ao contrário, as pessoas que se dedicam ao caminho espiritual são as que mais passam provações. Porque a gente começa a mudar toda a nossa vida e começa a organizar tudo e refazer tudo em prol daquilo. E aí não se encaixa mais e tem outras prioridades e a vida muda e o sagrado toma conta. É isso. Como é possível ter um namoro onde a paixão e o desejo não acabam? Puxado. Tá puxado hoje. Quando as pessoas me perguntam como encontram a metade delas, né, a sua metade da laranja, eu respondo que elas devem se encontrar. As pessoas estão tão longe do seu destino, estão tão longe da sua verdade, estão tão longe dos desígnios que os deuses escolheram para elas, que fica absolutamente impossível achar a sua metade. Se você se procurar, se você buscar o autoconhecimento, se você se revelar, conhecer, se você desvendar os mistérios dessa sua existência, você vai estar entre os teus. E na tua tribo, você vai ter muitas metades. Né? E aí não há mais preocupações com namoros de paixão, porque o amor ele é universal. Né? O problema das pessoas e das relações insatisfeitas que elas têm hoje é porque elas não sabem mais quem são e, portanto, namoram com pessoas que não têm nada a ver com elas. Né? São pessoas roxinhas de bolinha amarela que fazem questão de viver entre os seres listadinhos e que, portanto, nunca vão ser felizes. Te encontra quem tu é, a tua verdade, a tua essência, os teus deuses, o teu sagrado, os teus valores, o teu destino. E a pessoa que combinou contigo vai estar lá. As pessoas. E aí tu não vai precisar te preocupar com feitiço. Mestre Wakanda romântica hoje. Mestre Wakanda também é romance. Vamos lá. Eu mesmo posso bolar meu ritual de iniciação. Gente, hoje está puxado, né? Foi pegadinha isso, né? Eu mesmo posso bolar meu ritual de iniciação.
apenas um ritual onde irei fazer votos a uma divindade e dedicar minha vida a ela? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Tu pode fazer o que tu quiser na tua vida. Né? As tradições, elas existem e devem ser respeitadas. Né? Por exemplo, a tradição Imortais da Terra, ela não aceita a auto-iniciação, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Né? Magicamente isso não existe. Um curador se curou, né? Tu passa por um processo para poder fazer a ponte disso adiante. Né? Mas um ritual de honra a um Deus, de iniciação a um caminho sagrado, de, enfim, jornada, de dedicação, de amor, é entre você e o Deus que você escolheu. Né? Um humano não precisa, não vai, não deve se meter na sua história sagrada. Né? Você pode fazer o que você quiser. Né? Mas você não pode, por exemplo, fazer um ritual seu de iniciação e depois querer que alguém de uma tradição que não faz isso reconheça a sua iniciação. Você está perguntando se ela é válida magicamente? Sim. Você está me perguntando se os outros têm que engoli-la? Não. Simples assim. Né? Você pode fazer o que você quiser, mas também há de respeitar o caminho dos outros. Né? Senão, daqui um pouco, eu decido que vou abrir para mim, sei lá, um templo budista, porque eu decidi fazer votos e aí eu vou fazer. Não, né? Respeitem cada momento, cada religião. Se a gente quer ser respeitado, né, gente? A gente quer. Então, a gente também tem que respeitar. E isso também dentro da bruxaria, dentro das tradições. É válido magicamente? É válido com relação ao sagrado? Sim, é válido. As outras pessoas têm que aceitar isso? Não. Não tem. Porque cada um tem a sua história e o seu caminho. E se você está disposta a seguir aquela jornada, vai honrar os passos dessa jornada. Concordam? Estão quietinhos hoje, né? É que as perguntas estão danadas. Né? Vamos lá. Olá, mestre. Perguntinha. Já tive muitas visões, sonhos e até sinais de uma deusa ter uma imensa adoração, de uma deusa que tem uma imensa adoração. Poderia dizer então que talvez eu seja filho dessa deusa? Não, né? Assim, gente, não há como confirmar as coisas sem uma jornada espiritual de confirmação, né? Não tem como. Né? Há indícios? Sim, mas eu, por exemplo, tenho outras mães, né? Hoje nós estamos falando disso. Eu sou filha de Lilith, mas Hecate, Afrodite, Atena são minhas mães. Morrigan, nossa, minhas mães. Não vou abrir mão delas. Nem elas de mim, ó. Mas até então é preciso um caminho sagrado, mágico, para se ter confirmação das coisas. Né? Então vá, busque o seu caminho, busque a sua ligação com essa deusa, confirme, peça manifestação física disso, porque sim, nós somos bruxos e trabalhamos com manifestações sagradas, trabalhamos com a materialização do divino na Terra, e quando isso acontecer, você não vai precisar mais perguntar, você vai ter certeza. Olá, mestre, bom ter você de volta. Você conhece algum filho de Pã? Se sim, quais são suas características, peculiaridades? A tradição já teve contato com Pã? Quais as dicas que você daria para quem pretende servi-lo, cultuá-lo? Estácio. Oi, Estácio. Beijo grande. Não, a gente não tem... Eu não tenho notícias na minha caminhada de filhos de Pan. Isso é interessante. Assim, tem bastante filho de Lúcifer, né? Mas Pan, não. Né? Não sei. Talvez porque a gente não tenha idade para isso, né? Porque Pan é ali 6, 7 mil anos. Não sei se tem ainda espíritos com todo esse desenvolvimento aqui, né? A média de idade dos espíritos na Terra é 5 mil anos, né? 6, enfim. Mas não tem. Como cultuá-los? Pan é a própria natureza.
Pan é a força do macho selvagem, ele é a virilidade sobre a terra, ele é o êxtase sobre as florestas. Qualquer pessoa que se dedica ao rito de Pan precisa ter essa interação muito visceral. Precisa ir para a floresta, precisa dormir lá, precisa subir em árvore, precisa passar a noite, precisa fazer cabana, precisa gritar, andar com os bichos, não ter medo. Senão não existe Pan. Isso é Pan. Este é Pan. Né? Este é Pan. É como querer dominar a água sem ficar de molho. Né? Sabemos que quem tem visão não escolhe aquilo que vê. Verdade. A senhora já viu algo que balançou suas pernas? Aquele momento que a gente sabe que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ai, deuses. E como a senhora fez nessa situação? Eu corri. Na bruxaria é óbvio que a gente já passou por situações de risco, passou por situações engraçadas e, enfim, é óbvio, né? Teve um ritual de Hades que nós fizemos dentro da tradição, que quando a floresta sumiu na nossa frente, a gente realmente, né, pensou que não ia haver amanhã, né? Ficou um vazio. Tu estuda tudo, né? Tu estuda que Hades significa o invisível, tu estuda que Hades enfim, a força do escuro, tudo tu estuda, né? Tudo muito lindo, né? Maravilhoso na teoria, tá? Quando nós estávamos no ritual, com uma fogueira e tal, e quando a floresta sumiu e ficou tudo negro ao redor, absolutamente negro, só a fogueira e negro ao redor, eu pensei, por onde eu saio? Por onde eu saio? Né? A primeira vez que nós iluminamos a terra, que a gente estava numa floresta, eu chorei muito e me despedi da minha família. Eu achei que nós não íamos amanhecer. A primeira vez que nós recuamos o mar, nós tomamos um caldo e quase morremos afogados, porque a gente não sabia desfazer o que a gente fez. E até hoje não sabemos. E espiritualmente também, assim, né? Situações de espírito mesmo, com demônios, né? Eu trabalho com exorcismo, então a situação mais trash foi ver uma criança no teto. Foi assim, do tipo, quando eu entrei e a criança estava grudada no teto e as pessoas tinham me chamado ali para resolver, eu disse, o que eu estou fazendo na minha vida? Que brilhante ideia foi essa, Wakanda? Então, né? Mas aí no instante seguinte tu já sai trabalhando, porque não tem muito. E meu grande incentivo aqui é um conselho da Rhonda, que ela sempre diz, se der medo, vai com medo. Nesse momento. Não tem. Quem não tem medo do tipo, quem é a pessoa que não vai ter medo de entrar num lugar e ter uma criança grudada no teto? Não tem a menor possibilidade de tu não pensar o que tu tá fazendo ali, que tu fez da tua vida, né? E do tipo, eu vou embora, eu não vou mexer nisso, né? Não tem. Quem disser que, vai, tá. Não, desce daí. Né? Não tem. E com situações mesmo. Uma vez eu sofri um ataque dentro da minha primeira loja, que era um demônio, e eu estava com clientes dentro da loja e por onde ele ia passando nas pessoas, ele ia queimando as pessoas. E aí os clientes ficaram com as clientes e alunos, né, com as pernas, braços queimados e tal. E destruiu parte da loja. E nesse momento eu tinha um coven comigo que abriu a porta e foi embora. Né? E eu não sabia o que fazer. Não sabia mesmo. Eu enchi a banheira do espaço e botei as pessoas com as pernas dentro d'água. E selei daí um círculo ao redor da água, né? Porque primeiro eu protegi as pessoas, deu certo, né? A água e a elevação.
né? Tracei o círculo e botei eles dentro para ele parar de machucar as pessoas e fui resolver. E eu fui morrendo de medo, porque ele falava dentro da loja. Esses dias até apareceu a cliente lá, uma das clientes que foi queimada, apareceu lá no espaço. Ela sentou no espaço e contou toda a história. Sabrina, beijo, Sabrina. Disse, eu estava lá, ela disse. E eu não sabia, não tinha pálida ideia do que fazer, pânico geral, total, absoluto, do tipo, ferrou, né? Daí nessa hora eu sempre chamo pela minha mãe, acendi o caldeirão, quando eu acendi o caldeirão ele me queimou, fiquei sem cabelo, com parte do rosto queimado, queimei uma mão, né? E mesmo assim fui continuando, traçando o selo, quando eu tracei a Lagos, a runa na porta, ele disse, em nome de Padre, Filho e Espírito Santo. Ele disse. E as portas do espaço começaram a fazer tum. E eu, bem burra nessa época, não entendia nada de magia, fui lá e fechei as portas. Não se fecham as portas. Não se fecham as portas nem as janelas, né? As portas são portais. E quando algo desequilibra o templo ou a casa, as portas se batem para quebrar aquele portal. A casa mágica está tentando te ajudar. E tu vai lá e fecha. Mas deu certo. Lá pelas tantas eu fui possuída pela coragem de não morrer naquele dia, né? E comecei a traçar selos em todas as paredes, em todos os lugares. Consegui prender ele na minha capa. Foi a primeira vez que eu vi a capa realmente fazer efeito de flutuar, assim, com o ser de baixo. Daí botei a capa em cima do espelho e desci no espelho para arrastar ele, né? Foi o que deu certo. E não me arrependo de ter sempre passado dos limites para fazer as coisas e faria tudo de novo. E alguém tem que fazer, né? Se dependesse de experiências seguras, nós não estaríamos aqui, porque Crowley, Eliphas e toda essa galera aprontou horrores, né? Fazendo as coisas. Então, nem sempre a gente vai saber tudo que está ali, né? Nem sempre. A gente vai. E, claro, tive muito medo, muitas vezes levei surra, tunda, fiz e acontecer, muitas vezes, normal. Quem disse que não é porque não fez, né? Toda planta, ok? Toda planta tem um espírito. Posso pedir ajuda ao espírito de uma árvore? Toda planta tem um espírito, toda árvore tem um espírito. As árvores no nosso planeta, algumas estão acordadas, outras dormindo, né? As árvores que são acordadas, as consciências que estão acordadas, elas têm vida elemental e elas são capazes de comunicação com os humanos, né? Inclusive, elas quase têm olhos, é estranho, assim. Todos os lugares que eu trabalho, eu procuro uma árvore acordada para poder fazer jornadas astrais. Eu não trabalho em lugares que eu não tenha uma árvore, porque as árvores são as guardiãs dos mundos, né? Uma árvore para poder fazer a jornada de viagem astral. Todas as minhas viagens descem pelas raízes da árvore, blá, 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 sai do outro lado, né? E eu sempre procuro uma árvore de um parque no lugar onde eu estou acordada para me identificar, dizer quem eu sou, pedir a ajuda dela para conduzir as pessoas a irem vir. Né? Aqui em São Paulo, isso vai ser legal. Aqui em São Paulo, a minha amiga é a Tinha, que é uma árvore em Santos, na praça, em frente à rodoviária, que está extremamente acordada. E todas as vezes que eu conduzo jornadas, eu peço ajuda para a Tinha, para que ela ajude. Eu já estive em vários lugares aqui, mas nenhuma árvore é tão... Existem outras árvores despertas em São Paulo, mas nenhuma tão visceral quanto Tinha. A ponto de, a primeira vez que nós a vimos foi assustador, assim. Ela, né, do tipo, eu vou lá, e ela só faltou virar. Então, muito legal. Tinha, na praça, em frente à rodoviária de Santos. Vamos.
itinerário. Uhum. Pode dar uma dica para o amor verdadeiro? Já dei. Encontre-se. Né? É isso. Encontre-se. E você estará ao lado dos seus. Parando de novo.